Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje, novamente, pela enésima vez, digamos assim, vou voltar a falar sobre a péssima qualidade dos serviços públicos no Brasil. Lógico que eu não vou generalizar, isso é em alguns casos, mas mesmo sendo em alguns casos, considerando que o Brasil tem mais de 216 milhões de pessoas, as quais quase que diuturnamente precisam do serviço público, das mais variadas vertentes, digamos assim, ou tipos de serviços. Obviamente, na grande maioria dos casos, esses serviços são prestados com qualidade, inclusive tanto na questão da segurança pública, quanto da saúde, da educação, da infraestrutura básica, enfim. Isso é incontestável, mas mesmo assim, lamentavelmente, ainda sobram milhões de circunstâncias em que o serviço é de má qualidade. Tanto que isso nos obriga, eu pelo menos já tive que ser indelicado ao ponto de, estando dentro de repartições públicas, dizer para os servidores públicos, para alguns servidores públicos, que o serviço público no Brasil, para ser ruim, tem que melhorar muito. Eu tive que ser indelicado a esse ponto, para ver se eu conseguia mexer com o bril daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, para que naquele momento me prestassem um serviço minimamente aceitável. E a história se repete. E quando isso vira tragédia, daí o nosso nível de indignação sobe potencialmente, se multiplica por 1000. No caso, por exemplo, da ponte JK, que foi construída em 1960, 61, e que por falta de manutenção, na tarde do domingo, dia 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal, ela ruiu, desabou e com ela levou 18 vidas, 10 veículos e 18 vidas, muitos dos quais os corpos ainda não foram encontrados. Até o momento, acho que encontraram 10 ou 12 corpos no máximo, ainda tem 6 a 8 para serem encontrados. E é mais uma tragédia anunciada dentre tantas, porque até no momento que caiu, um vereador da cidade, de uma das cidades próximas, estava gravando um vídeo indignado, mostrando as diversas falhas flagrantes, visíveis, da estrutura da ponte, que é antiga, tem mais de 60 anos, 63, 64 anos de idade. Inclusive, veio à tona, veio à baila um relatório que foi apresentado ao DENIT, com mais de 200 páginas, elaborado por técnicos especialistas no assunto, mostrando com farta riqueza de detalhes as diversas falhas que comprometiam a segurança da ponte. Isso em 2020, vejam bem, mais de 4 anos atrás. Mesmo assim, o DENIT se prendeu à burocracia e disse que fez um edital de licitação para que algumas empresas se habilitassem a fazer a recuperação, as obras de recuperação. Não apareceu ninguém e daí eles não deixaram por isso mesmo, como se a ponte fosse concordar. Então tá bom, eu vou esperar, não vou cair, vou esperar vocês resolverem o problema. Só que não é assim que a banda toca. As obras, por exemplo, quando construíram essa ponte, quando inauguraram aí 63, 64 anos atrás, os caminhões mais pesados que trafegavam pelas rodovias brasileiras pesavam alguma coisa em torno de 10 a 20 toneladas no mínimo. Para vocês terem uma ideia, só um dos caminhões que caiu na ponte, ele tinha 76 toneladas só de carga, mais o peso do próprio caminhão, que é 5, 6, 7, 8 mil quilos. Então passava de 80 mil quilos um único caminhão. A ponte não foi construída para aguentar tanto peso, obviamente. Quando os engenheiros da época não projetavam
não podiam antever que hoje, em 2024, os caminhões e as cargas fossem tão pesadas. Mas esse não é o único fator determinante. O principal fator que concorreu para isso foi o descaso, o total descaso. E o que mais nos chocou, nos surpreendeu, inclusive, foi o ministro dos Transportes aparecer lá fazendo discurso como se estivesse em campanha, o Renan Filho, dizendo que dinheiro não faltava, que ele já ia liberar de imediato 100 milhões para a recuperação da ponte e que também não faltava recursos técnicos. Por que não fizeram isso lá em 2020? 2020 estava faltando dinheiro, tá certo que era outro governo, estávamos em plena pandemia, mas nada justifica o que aconteceu. Assim como nada justifica, existiu só uma ponte, vejam bem, só uma ponte que liga o estado do Tocantins com o estado do Maranhão, pela qual escoa toda a safra e entra toda a mercadoria que vai do sul para o norte e vice-versa, pela uma única ponte que faz parte da continuação da rodovia Belém-Brasília, ou Brasília-Belém, tanto faz, a rodovia 226, ali no Tocantins, na cidade de Aguiarnópolis, ligando a cidade de Estreito, no sul do Maranhão. Então, é tanto descaso, tanta incompetência, tanta irresponsabilidade, que nesse caso específico, fica evidente, fica flagrante, que nesse quesito o serviço público brasileiro, para ser ruim, tem que melhorar muito. Isso se potencializa ainda mais se nós formos ver uma série de outras circunstâncias, por exemplo, queda de barreira em estradas. Aqui no Paraná é recorrente na BR-277, tanto no sentido litoral, no trecho que liga Curitiba ao litoral paranense, como no trecho que liga Curitiba ao interior. Quedas de barreiras sucessivas, e principalmente em épocas no verão, na primavera, no verão, em épocas de chuvas. E daí os incompetentes, as autoridades, culpam a natureza, sendo que todos nós sabemos que é falta de manutenção preventiva e contínua. Eles não podem pura e simplesmente construir uma estrada, uma rodovia, um porto, um aeroporto, uma rua ou coisa parecida, ou um prédio, um hospital, uma escola, um ginásio, e abandonar, não fazer manutenção. Tudo precisa de manutenção. Os materiais se desgastam, a própria interferência constante das intempéries, e mesmo dia a dia, chuva, sol, calor, frio, isso faz com que os materiais dilatem e se movimentem e se deteriorem com o tempo. Isso é sabido há milhões de anos, ou há milhares de anos que seja. Então é inaceitável, totalmente inaceitável, que essas coisas se repitam, principalmente ceifando vidas inocentes, dando prejuízo. Agora, as pessoas que precisam fazer essa travessia, nesse trecho, precisam andar 30 quilômetros. A alternativa mais próxima está a 30 quilômetros de distância ao sul, e nem é através de ponte, através de uma balsa precária e pequena. Existem mais duas outras alternativas, a segunda também através de uma balsa a 175 quilômetros de distância, e uma outra a 150 quilômetros, 155 quilômetros de distância. Então, é falta de planejamento, é falta de respeito ao contribuinte, falta de respeito ao trabalhador, ao empresário, ao agricultor, enfim, é falta de respeito a todos nós. E essa história se repete aí milhares e milhares de vezes, para não dizer assertivamente milhões de vezes, por descaso de autoridades incompetentes, que obviamente acaba sendo culpa nossa, porque a gente vota em presidente despreparado, incompetente, ele se cerca de auxiliares igualmente incompetentes, na grande maioria dos casos,
esses contratam outros incompetentes, isso sem falar na corrupção que rola, nos desvios, enfim, é tanta coisa errada que não tem o que fazer. A única coisa, nós mesmos temos que mudar isso e pararmos de votar em gente incompetente, porque enquanto votarmos em gente incompetente igual ao atual presidente, o seu antecessor, não vai melhorar a qualidade do serviço público, a tendência é só piorar. Porque gente incompetente não pode trazer serviço de qualidade, não entrega nada de qualidade, muito pelo contrário, só vai entregar coisa ruim, como é o caso. E é isso que acontece, e a culpa é nossa que escolhemos errado nossos representantes. Lamentavelmente é isso que acontece. Estamos em época de recesso de fim de ano, mas a gente precisa se programar para que o ano que vem nós temos que ser mais ativos, exercer mais os nossos direitos de cidadania e cobrar e exigir respostas concretas para todos os problemas que assolam o país, do menor ao mais gigantesco. Senão esse Brasil não vai melhorar nunca, tá bom? Lamentavelmente é isso, mas eu sou otimista e acredito que as pessoas vão fazer melhores escolhas daqui para frente e vão deixar o delírio, o fanatismo e a idolatria de lado na hora de escolher seus representantes. Vamos votar em pessoas sérias, competentes, honestas, dignas e não em sacripantas, aventureiros, demagogos, como temos feito até agora, tá certo? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão. Por favor, inscrevam-se, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e tchau. Até mais.